Abra a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, é basicamente um verso que eu quero compartilhar com vocês e destacar algumas coisas nesse verso 9. João está já exilado na ilha de Patmos. O período no último decênio do primeiro século, os últimos 10 anos, entre os anos 90 e 100 do primeiro século. João está exilado porque foi perseguido, foi martirizado, tentaram matar ele várias vezes, não conseguiram de muitas formas, e ele estava sofrendo perseguição, bem como toda a igreja cristã e os discípulos de Jesus do primeiro século estavam sofrendo perseguição. Depois de várias tentativas de matar o apóstolo João e não terem conseguido, o imperador resolveu exilá-lo numa ilha para tirar ele da comunhão da igreja, tirar ele da comunhão dos irmãos, provavelmente com uma tentativa de enfraquecer a sua fé e uma tentativa de enfraquecer a igreja, uma vez que, nesse período, João era o único apóstolo dos 12, o único dos apóstolos de Cristo que estava vivo, né? Todos os demais apóstolos já tinham morrido, a maioria deles morreu até o ano 70, e João ficou até o final do primeiro século. E na ilha de Patmos, exilado, ele que estava proibido de ter comunhão em proximidade, né, comungar com a igreja e com os discípulos, mas não proibido de orar, amém? Não há barreiras, não há portas, não há muros, né? E nem proibido de acessar ao trono de Deus. Ele não podia pegar um navio e voltar para a comunhão da igreja. A igreja de Cristo, os discípulos de Cristo já tinham espalhado por muitas terras, né? A partir de Jerusalém, muitos lugares, já tinha chegado na Europa, já tinha igrejas grandes estruturadas em muitas regiões da Ásia toda, e a Ásia Meridional e Ásia, os extremos, né, da Ásia, todos já tinham igreja, e ele não tinha essa comunhão, mas ele acessava o trono de Deus. E acessando o trono de Deus, ele teve algumas experiências de revelação, e essas experiências foram registradas no livro de Apocalipse. Até o verso 8, praticamente a introdução de todo o livro de Apocalipse. Ele fala dele mesmo, ele fala do chamado, ele se identifica, ele fala que ele que está escrevendo, ele fala para quem ele está escrevendo essas cartas, essa carta do Apocalipse, né, esse livro da revelação, principalmente para as 7 igrejas, mas era uma carta que seria lida, né? Quem pudesse ler essa carta, isso era comum nas epístolas do Novo Testamento, quem pudesse ler as epístolas que os apóstolos enviavam, leriam nas suas comunidades e em voz alta, era assim que era feito. Essa carta passaria por Éfeso, passaria por Esmirna, passaria por Laodiceia, passaria por todas as cidades que pudesse passar, principalmente para essas 7 igrejas que estão registradas aqui no capítulo 2 e 3, né? Há uma especificidade dessas cartas para cada uma dessas 7 igrejas, mas era um texto de revelação para todo cristão, tanto que chegou até nós, para mim e para você hoje. Essa carta é para mim e para você. É muito importante que a gente conheça essa carta, até porque nós entendemos, como temos dito em algumas mensagens, que somos os trabalhadores da última hora, somos os cristãos que provavelmente vamos experimentar a última perseguição, talvez o último avivamento, a segunda vinda de Jesus Cristo. Nós cremos nisso, né? Não sabemos como se vai dar o último avivamento, não sabemos como se vai dar as perseguições, né? E não sabemos como se vai dar a segunda vinda de Cristo também, muito embora tenhamos várias informações, mas eu estou me referindo ao arrebatamento. Claro que vai acontecer arrebatamento, vai acontecer a tribulação, a grande tribulação, vai acontecer as 2 testemunhas, vai acontecer a manifestação do trio satânico, vai acontecer das 2 testemunhas serem mortas e ressuscitarem, vai acontecer tudo isso, vai acontecer
do anticristo se manifestar e exercer um governo mundial, vai acontecer um conflito mundial onde as nações vão se desestruturar, os governos vão se desestruturar, vai acontecer muito problema para que então entre em cena o anticristo apresentando uma solução, apresentando como Salvador, né? E ele vai apresentar a solução para todas as nações num tempo em que provavelmente a ideia, o ideologismo do globalismo vai estar sendo vivenciado em intensidade, né? O mundo não vai ter muito mais barreiras há um tempo, num futuro próximo, né? A ideia, né? A mentalidade da globalização, isso tem sido construído já há um bom tempo na cabeça de todos, né? A internet é uma das ferramentas desse conceito de globalização, não existem barreiras nacionais, de cultura. Você conversa com alguém na Espanha, a gente pode falar com o Mattioli, agora ligando e na velocidade da luz a gente pode conversar com ele, né, e conversar com um refugiado que ele está atendendo no sul da Espanha. Imediatamente a gente pode ligar para o pastor André e conversar com ele, respeitando os fusos horários, né, conversar com ele assim, tudo sem barreiras e sem precisar tirar passaporte para nada disso, e assim a gente acessa o mundo inteiro. Assim acontece em qualquer lugar do planeta que você queira, né? As barreiras estão sendo, de alguma forma, demolidas, e há todo um pensamento, uma cultura que vem sendo construída na cabeça de todo mundo para favorecer tal coisa, porque esse estado de coisas vai favorecer também o governo mundial e o surgimento do anticristo para exercer influência e governo sobre todas as raças e todas as nações. Isso não está longe de acontecer. Isso não está longe de acontecer. O mundo todo, o Brasil é uma grande resistência no nosso tempo. Quem entende? Quem sabe que eu estou falando isso? Quem entende isso? O Brasil é uma resistência, né? O presidente do Brasil hoje é uma resistência diante de muitas outras nações, praticamente de todas as nações da América Latina. Na América Latina, o Brasil é uma grande resistência. O Brasil é uma grande resistência com relação ao seu tipo de governo, diante de muitas nações da Europa, de muitas nações dos 5 continentes. O Brasil é uma grande resistência, tanto que se levantam artistas do mundo inteiro, às vezes, para criticar o Brasil de muitas formas, a respeito de muitos temas que a maioria, por não perceber, não entender, acaba até acreditando, mas é tudo falácia, é tudo fofoca, é tudo a intenção de construir uma mentalidade de que o Brasil está na contramão e tudo mais. Há um esforço muito grande na mídia e no nosso tempo de construir uma mentalidade de derrota, uma mentalidade de crise, uma mentalidade de caos. Nós estamos em caos, nós estamos em crise, não há nada, né? Isso é uma verdade. Mas há uma intenção mundial, sim, de fragilizar todos os governos, de fragilizar as sociedades e a economia. E isso faz parte de um grande plano, né? E eu evidentemente, não vou mencionar os poderosos do mundo, os trilionários do mundo, como se eles fossem os responsáveis por tais coisas, porque, no fim das contas, por trás de todo trilionário, por trás de todo homem na humanidade que tenta construir essa realidade que aponta para a nova ordem mundial, existe o espírito do anticristo. É uma questão espiritual. Há uma questão do império das trevas. O mundo jaz no maligno. E o mundo está sendo preparado e adequado às condições necessárias para o surgimento do trio satânico. Estão comigo? Amém? Estão comigo? Do trio satânico. Então, e João, ele recebe instruções a respeito desse tempo. A respeito desse tempo que está muito mais próximo de nós do que ele, no primeiro século. Todo o livro de Apocalipse, praticamente, ele tem o propósito de revelar o que vai acontecer nos últimos dias, o que vai acontecer na segunda vinda de Jesus, até a história se fechar, e a história se fechando
com a vinda de Jesus e o estabelecimento do governo de Cristo sobre toda raça, tribo, língua e nação. Amém, queridos? Vai chegar um momento em que Jesus vai fechar a história. Jesus vai se manifestar. O que a gente aprende em Apocalipse quanto à manifestação do Jesus que a gente vai celebrar, da ceia de Cristo que a gente vai celebrar juntos aqui, o que o Apocalipse nos revela sobre a maneira como ele se manifestará na segunda vinda, é bem diferente da maneira que ele se manifestou na primeira vinda. Na primeira vinda, ele veio como um cordeiro, como o cordeiro que tira o pecado do mundo, como o animal de sacrifício, com todo respeito. Ele veio como aquele que deveria morrer na cruz do Calvário. Ele veio como servo sofredor. Ele veio como aquele que seria esmagado. Ele veio como aquele que levaria sobre si toda a nossa culpa, todo o nosso pecado. Ele veio como aquele que seria enfeiado pelas nossas iniquidades e pelos nossos pecados. Isaías diz que não havia beleza alguma que pudesse se achar nele. Ele foi surrado, ele sangrou, ele sofreu o peso e a carga de todos os pecados da raça humana de todos os tempos, e ele sofreu sobre si, sobrenaturalmente, o peso e a carga da iniquidade de toda a raça humana de todos os tempos. Tudo isso recaiu sobre ele de uma maneira rápida, tudo num instante só. Não dá para a gente discernir essas coisas, não dá para a gente entender o tamanho do sofrimento. Os cravos, a cruz, a coroa de espinhos, a lança no lado, os cravos nos pés, as chicotadas que ele levou, a maneira como ele foi surrado, e apanhou muito antes da própria crucificação, isso evidentemente foi um martírio, sim, foi um sofrimento, sim, produziu dores incalculáveis nele, sim, mas nós não sabemos medir isso. Se for comparar a crucificação de cabeça para baixo, existem problemas maiores na crucificação de cabeça para baixo. O apóstolo Pedro foi crucificado também de cabeça para baixo. Muitos outros foram crucificados no primeiro século, não apenas Jesus. Muitos discípulos de Jesus foram crucificados no primeiro século também, e apanharam muito também antes de ser crucificados e depois mortos. Então, morte por morte, a de Jesus foi terrível, foi dramática, mas também foi terrível e dramática a morte de muitos cristãos no primeiro século, e hoje, no nosso século, ainda morre muito cristão. Mas a diferença da morte de Jesus é que ele levou sobre si a nossa iniquidade. Ele levou toda a carga de culpa, de pecado, de doença, de enfermidade. Jesus se fez enfermidade naquela cruz, ele se fez maldição naquela cruz, ele se fez pecado naquela cruz. Ele não tinha pecado, ele não tinha iniquidade, mas ele se fez tudo isso, levou sobre si toda essa carga de culpa que todos nós passamos, essa carga de enfermidades que nós passamos. Naquele momento, Jesus era câncer, Jesus era AIDS, Jesus era tumor, Jesus era gripe, Jesus era dor de barriga, Jesus era dor de cabeça, Jesus era tudo. Ele manifestou nele todas as enfermidades e todas as doenças, tudo estava ali potencialmente, e ele sofreu a carga dessas coisas. O nosso pecado e a nossa iniquidade estava nele, e ele morreu. E quando ele morreu, ele matou tudo isso. Por isso ele é o nosso Senhor e Salvador. Por isso ele não é apenas alguém legal que aconteceu na história e que tem uma história boa para contar, e vamos ser bonzinho igual ele, vamos ser legal igual Jesus foi. Não, não é nada disso. Ou você acredita nele como seu Senhor e Salvador, ou então você vai para o inferno. O Evangelho e Jesus Cristo não é uma história legal para ser contada pelas gerações. É a história da salvação. Ela precisa ser contada em desespero. Ou você entrega a sua vida para Jesus e se compromete com Ele e o seu reino, ou você está condenado. Não há meio termo. Não há em cima do muro. Ou você se posiciona crendo em Jesus Cristo, na obra que Ele fez para a sua vida, para te salvar, para te resgatar, ou então toda a carga do seu pecado e da sua iniquidade cairão sobre você mesmo, e você ainda será condenado. Alguém, assim, nessa condição, será condenado à perdição eterna e ao sofrimento eterno. Não vale a pena. O pecado não vale a pena.
15 minutos de prazer não valem a pena. Um instante de satisfação não vale a pena. Uma olhadinha no celular não vale a pena. Não vale a pena. Um trago não vale a pena. Há muita coisa em jogo. Há muita coisa em jogo. Então tudo isso está acontecendo. Mas como é que Jesus virá na sua segunda vinda? Ele não virá como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele virá como leão. Ele virá como rei. Na primeira vinda ele veio para salvar. Na segunda ele virá para julgar. Ele virá como rei, com o cetro na mão, como todo-poderoso. Vai aniquilar com um sopro da sua boca o anticristo e o inferno inteiro. Ninguém consegue suportar o poder de Cristo. Ele vem para julgar. Aquele que crê será salvo. Quem não crê já está condenado. E não dá para esperar a segunda vinda, porque quando ele chegar, a coisa já está toda definida. Ou você define agora e acredita na palavra do Evangelho, na palavra da pregação do Evangelho e define a sua vida, ou então você vai estar no time dos perdidos. Não vale a pena. Não vale a pena. A mensagem do Evangelho é mensagem de salvação. A mensagem do Evangelho é mensagem de arrependei-vos. Arrependam-se dos seus pecados. Parece que a maioria de nós, pregadores, estamos esquecendo de pregar arrependimento de pecados para tornar os cultos e as pregações mais agradáveis, palatáveis, almáticas. A gente tenta falar muita coisa boa para abençoar. Puxa, mas nós queremos isso. Isso não é ruim. Nós precisamos de consolo, nós precisamos de apoio, nós precisamos de palavras de ânimo. Sim, nós precisamos. A palavra que eu vou compartilhar já baseada no verso 9, eu tenho certeza vai abençoar o teu coração e vai animar o teu coração. Mas tem uma coisa, a obra de Deus na nossa vida, de cura, de libertação, de restauração, ela só é construída nas bases do arrependimento. Eu não posso abençoar o que Deus não abençoa. Uma vida cheia de pecado, como é que a gente vai impor mãos e liberar bênçãos? A bênção faz assim, ó. Porque a base não é base de arrependimento. Hoje, o mundo está muito esquisito. O mundo ensina a gente que a gente pode ser quem a gente quiser e fazer o que a gente bem quiser. Mas não é assim. A palavra do Evangelho é: arrependam-se dos seus pecados, abandone os seus pecados. Não os cometa mais, vai e não peques mais. E por que a gente fica com a ideia permissiva, nos autorizando a nos divertirmos com alguns pecados, às vezes? A gente precisa de arrependimento de pecados. Precisamos nos arrepender, sim, porque Jesus pagou um preço muito caro por eles, lá na cruz do Calvário. Quando a gente olha para a cruz do Calvário, a gente tem que se ver lá. A gente tem que se ver. É uma questão pessoal, não é no coletivo. A salvação é pessoal, não é no coletivo. Cada um tem que fazer a sua própria decisão. Não é porque é membro da igreja que vai para o céu, não. Não é porque fez teologia que vai para o céu, não. Não é porque é pastor que vai para o céu, não. Não é porque é líder de célula que vai para o céu, não. É uma questão pessoal, de compromisso com Jesus Cristo. Ou você dá tudo para Ele, ou então Deus não quer metade. A vida cristã é isso. Talvez essa é a mensagem do Novo Testamento. Deus não quer metade da sua vida, Deus quer a tua vida toda. Deus não quer melhorar você, Deus quer matar você. Deus quer matar a sua alma. Deus quer matar a inclinação do pecado. Amém? Deus quer matar a inclinação do pecado. Deus quer matar a inclinação para a desobediência. Deus quer matar a inclinação para a rebeldia. Deus quer matar a inclinação para a pornografia. Deus quer matar esse instinto para a mentira. Deus quer matar essas coisas. Nós temos que morrer para o pecado. Morrer. O remédio para isso é morte. Nós temos que abandonar essas coisas. Porque não dá para aprofundar em Deus com meia vida entregue. Não dá. Deus não quer metade. Ou Ele tem tudo, ou Ele não tem nada. Entenda. Ou Deus tem tudo de você, ou Ele não tem nada. Ou Ele tem tudo, ou Ele não tem nada. Por isso, a gente tem que repensar o
nosso cristianismo, às vezes. A gente precisa de verdade. A igreja do primeiro século, porque muitos dos discípulos do primeiro século, porque decidiram entregar tudo e viver um compromisso com o evangelho e com o reino de Deus de verdade, não é meia entrega, não é se divertir com o pecado, mas é entregar-se a Cristo mesmo. E conviver com a comunidade, conviver com a igreja e tudo mais. É assim, isso é necessário. Os discípulos, muitos, estavam assim. Aí, nesse tempo em que Jesus está dando essas revelações para o apóstolo João, e ele se põe a escrever, nessa introdução a toda a carta de Apocalipse, no capítulo 1, ele, em todo o contexto da introdução, ele faz alguns comentários bem interessantes. Eu vou ler do primeiro, eu quero ler do primeiro. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Eu pensei em pregar nesse verso 3 também. Talvez eu não pregue hoje, pregue um outro dia. Porque bem-aventurados os que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas. Lê, ouvem e guardam as coisas nela escritas. É bem interessante. Pois o tempo está próximo, urge. O tempo está próximo. Haverá um momento que a história vai se fechar. Ok? 4. João, há 7 igrejas que se encontram na Ásia. Veja que até o verso 3 é uma pequena introdução. Ele está falando a origem de toda essa revelação, né? Aí no verso 4, João, há 7 igrejas que se encontram na Ásia. Ele está já mencionando o destinatário, né? Os primeiros destinatários, na verdade, que leram essa carta de Apocalipse, né? Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem, o verso 7 está dentro dessa introdução. Eis que vem com as nuvens. Já no início da carta ele já está dizendo algumas coisas interessantes. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Não virá, a primeira vez, não foi todo olho que viu Jesus. Da primeira vez, ele nasceu separadinho, meio que escondidinho numa manjedoura, num estábulo qualquer da cidade de Belém. Alguns poucos viram, alguns poucos identificaram Jesus. Mas na segunda vinda, não. Na segunda vinda, todo olho o verá, até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Aí o verso 8, ele finaliza essa introdução aqui. E no verso 8 diz: eu sou o alfa e ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aí ele finaliza a introdução. E ele entra no verso 9, já apontando para aquilo que ele vai dizer às 7 igrejas. E ele diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Você vê que agora ele está sendo um pouco mais pessoal com os leitores da carta,
né? Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na esperança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Porque ele pregava a palavra e por causa do testemunho de Cristo na sua vida, que ele compartilhava na pregação, então foi perseguido e foi exilado na ilha de Patmos. O que eu quero falar com você só a primeira metade desse verso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, companheiro no reino e companheiro na perseverança em Jesus Cristo. É isso que eu quero repartir com você. Companheiro na tribulação, companheiro no reino e companheiro na perseverança em Jesus Cristo. E tudo isso dentro desse ambiente de introdução. Ele cria uma identificação com os seus leitores. E essa identificação é muito importante para nós, porque é uma identificação conosco também. E a gente tem que se permitir, o Espírito Santo, fazer a gente se sentir ligado nessas verdades todas aqui. Quando ele diz, irmão vosso e companheiro na tribulação, ele está falando da beleza da comunidade dos discípulos de Jesus espalhado por toda a terra naquele tempo. Ele está falando que todos nós, os filhos de Deus, nós somos um povo, nós somos o povo do reino, nós somos o povo da comunhão, nós temos a mesma missão, nós temos o mesmo propósito, não importa se é uma igreja batista, se é uma igreja presbiteriana, se é uma igreja metodista, se é uma comunidade, né, como fruto da reforma e tal, uma igreja Nova Aliança, ou qualquer outra igreja congregacional, seja qual for, não importa, nós somos o povo do reino, nós temos comunhão uns com os outros, o nosso propósito nessa terra, nossa existência, que é para pregar o Evangelho, a gente precisa proclamar as verdades, e nós somos o povo da comunhão, nós somos os santos nessa terra, e podemos ter comunhão uns com os outros, devemos ter comunhão uns com os outros. É muito interessante como ele se identifica, o que é que está por trás dessas afirmações? É uma sensação de pertencimento, é uma sensação de comunhão, é uma sensação de comunidade. Eu sou de um lugar, eu sou de um povo, eu sou do povo dos discípulos, eu faço parte de um povo que está esperando Jesus voltar, eu faço parte de um povo que tem uma missão nessa terra, eu faço parte de um povo que é um povo que tem o amor de Deus fluindo no meio da comunidade, mas a gente todo está em crescimento, amém? Amém, querido? Nós não somos perfeitos, não. Às vezes sai umas rateadas aí que é federal, não, amém? Estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Às vezes rateia, o nosso amor rateia, às vezes a nossa gentileza rateia, às vezes a gente rateia no nosso cuidado de um para com o outro, às vezes a gente rateia na ajuda mútua, às vezes a gente rateia na hora de abençoar, a gente mais atrapalha do que ajuda, né? E em alguns momentos, se você vai conversar, em vez de você ajudar, você acaba atrapalhando, porque a gente rateia, porque a gente está tudo em construção. Nós somos o povo em construção, a gente não é perfeito, mas a gente é família briga, mas não sai, mas tá lá. Não é assim com família, é assim com a tua família? Com a minha é. A gente faz um arranca-rabo lá, mas depois não fica tudo certo. Como no curso de noivos, né, às vezes a gente conversa, a gente resolve esse problema, a gente não separa, né? Por exemplo, nós, quantos anos a gente está junto de namoro? 40? Dá uns 40 anos de namoro, 41 anos de namoro e 36, total é 41 anos, mas de casado, 36 anos de casado, né? É melhor admitir que você não lembra os anos mesmo, já pergunta logo para a mulher, né? Porque o homem sempre esquece essas coisas, nunca sabe. Então, nesse tempo todo, né, de convivência, eu nunca pensei em separar da Cecília, mas em matar ela muitas vezes. E vice-versa. A gente só está vivo pela graça de Deus. Mas eu não concebo o divórcio, nem o homicídio. Né? Não podemos
A fase de conceber o homicídio também já passou. A gente tem que passar, gente. Tem que passar. Tem que passar. Não dá para ficar... Tem que ficar alimentando esse negócio, não. Então, a gente é família, a igreja é família. A gente resolve os nossos problemas. Amém, queridos? A gente tem problema? Tem. A gente tem problema. Mas e daí? As crises ajudam a gente a crescer. Pelo amor de Deus. A gente não se mata. A gente resolve, né? A gente resolve os nossos problemas. Assim é a igreja. É isso que está por trás dessa afirmação que João está usando. Parceiros de comunhão. A gente é do mesmo povo, da mesma família. E tem gente sendo perseguido. E a gente sofre quando os que estão sendo perseguidos, por aqueles que estão sendo perseguidos. A gente sofre quando alguém está passando uma luta, uma tribulação, uma dificuldade, porque nós somos comunidade, nós somos um povo santo, amém? E nós pertencemos, e nós somos esse povo que vai lidando com as lutas, com as situações, a gente vai lutando as lutas que a gente tem que lutar, na certeza de que há um espírito de vitória dentro de nós. Amém, queridos? Não existe uma luta, uma tribulação que seja mais poderosa do que o espírito de vitória que existe em nós. Não existe um problema que seja maior do que o Espírito Santo que habita em nós. Quando João fala isso, que o Espírito que está em nós é maior do que o do mundo, está falando de todo o inferno, de todo o espírito do anticristo, de todo o inferno que se levanta. O Espírito que está em nós é maior. Então não importa se vêm as tribulações, porque elas vêm. As pressões vêm. A palavra, quando falou, parceiro na tribulação. A gente é parceiro na tribulação, hein? É isso que João está falando para o povo das igrejas. A gente é parceiro na tribulação. A gente é um só na tribulação. Nós estamos sendo atribulados. Eu estou sendo atribulado, estou exilado na ilha de Patmos. Mas tem muita gente sendo perseguida porque ama a Deus. Porque ama Jesus. Porque prega a sua palavra. Porque se esforça por viver nos valores do reino de Deus e do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos parceiros na tribulação. A palavra tribulação aqui é pressão. É alguém que está debaixo de pressão. E essa pressão pode vir de várias formas, mas a ideia de João aqui não é uma pressão provocada por pecado pessoal. Eu sei que a gente pode considerar isso, que às vezes, quando nós cometemos pecado e fazemos coisas que desagradam a Deus e ofendem a santidade de Deus, isso cria uma pressão também, porque o Espírito Santo que habita em nós, acende a luzinha vermelha. Opa, resolve isso aqui, resolve essa parada. Resolve essa parada, não dá para você ficar com esse pecado dentro do seu coração. Resolve logo isso, resolve. Então, há uma pressão também, mas aqui, esse tipo de pressão é principalmente uma pressão que se experimenta num mundo que jaz no maligno, num mundo que preza a mentira, no mundo que se diverte com o pecado, sobre um cidadão do reino de Deus que vive a verdade, que preza pela honestidade, que preza pelas verdades de Deus, que preza pelos valores de Deus, que prezam todos os valores do cristianismo. O mundo vai contra nós estamos na contramão, nós somos o da contracultura. A gente não se liga ao mundo, o mundo não se liga em nós, a gente está nessa terra, essa terra está contaminada pelo pecado, ela só vai ser restaurada num futuro. Haverá um tempo, quando Jesus voltar na segunda vinda, que as coisas serão curadas e restauradas. Eu creio num governo milenar literal. Não tem problema se você não crer. Não tem problema. Eu só acho que a terra merece 1000 anos de governo de Jesus, em que ela tem a chance de ser curada, que ela tem a chance, os rios têm a chance de ser curados, que o mar tem a chance de ser curado, que as fontes tenham a chance de serem curadas, que as cidades tenham a chance de experimentar um governo de Jesus, governando todas as tribos, línguas, raças, nações, todas as províncias, todas as pequenas cidades, com sacerdotes de Cristo governando cada pequena província e cada pequena cidade. Quem é que vai governar Cornélio Procópio no governo de Cristo? Aqueles que estão com Jesus.
Aqueles que estão aprendendo a ser rei e sacerdote. Não aqueles que se divertem com o pecado. Não aqueles que afrouxam na vida cristã. Não aqueles que entregam meia vida para o Senhor. Não, aqueles que têm andado com Jesus, têm uma aliança com Jesus e está aprendendo a ser rei e sacerdote. Esses vão governar juntamente com Cristo todas as coisas. O treinamento começa aqui. Começa aqui. Nós já estamos em treinamento. Você tem condições de governar? Você tem testemunho para governar? Você tem princípios para governar? Você tem misericórdia para governar como Jesus? Sabedoria para governar como Jesus? A gente está aprendendo. Os valores, se você for instruir todo o mercado, toda a economia da sua cidade e usar como exemplo o teu negócio. Aí Jesus vem assim, vem cá, deixa eu olhar os teus negócios, mostra a sua contabilidade, mostra seus balancetes, deixa eu ver seu fluxo de caixa, me dá aqui os documentos, bota uns anjos aí para conferir. Tá? Joia. Você vai cuidar da economia da nossa cidade porque está tudo batendo. Está tudo joinha. Tudo belezinha. Testemunho de Cristo. Quem é que vai governar a economia da nossa cidade? Você? Você está nessa lista? Deixa eu fazer uma lista dos homens e mulheres que têm a vida financeira toda ticada pelo Espírito Santo. Seria você? A gente está em treinamento, amado. Criou um clima, né, agora? Né? Criou um negócio esquisito, né? Deixa eu aliviar esse negócio. A gente está em treinamento. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de corrigir. Ainda dá tempo de você agir como um empresário do reino dos céus. Como um autônomo do reino dos céus. Ainda dá tempo. Agora, não pense que a hora que você começar a fazer o certo, você não vai ser perseguido. Que é isso que estava acontecendo. É a tribulação, é a pressão. Aqueles que prezam a verdade são oprimidos muitas vezes por aqueles que andam na mentira. Isso é o comum para nós. Porque nós somos forasteiros em terra estranha. Nós somos peregrinos. Pedro fala isso, nós somos peregrinos dessa terra. Essa terra, do jeito que ela é, do jeito que ela está, não é a nossa casa, não é a nossa habitação. Nós não pertencemos a esse mundo, nós somos do céu. Amém? Eu preciso viver nessa terra como cidadão do reino dos céus. Se isso implica em você ter um lucro menor, tenha um lucro menor. Pague mais imposto. Dê a César o que é de César. Mas a Deus o que é de Deus. E João está dizendo, eu sou comunhão na tribulação. Vocês são meus parceiros na tribulação. Vocês estão passando pressão aí, eu estou passando também. O povo da verdade, o povo do reino de Deus, é um povo que passa por tribulação. Gente, pera lá. Hoje, eu preciso dizer isso. Hoje em dia, as pessoas não sabem lidar bem com pressão. Não é verdade? Não é verdade? Nunca se procurou tanto os psicólogos, os terapeutas, os psiquiatras para resolver problema de ansiedade, de depressão. Eu não acho que é só uma questão de cultural. Eu acho que tem a ver. Bom, eu não vou dizer o que eu acho porque vai ficar esquisito. O fato é que nossa geração está enriquecendo os psicólogos, os terapeutas, os psiquiatras. E os hospitais de câncer enriqueceram, não sei se eu posso dizer isso, mas a nossa geração, ela não sabe lidar com pressão. Ei, adolescentes, ei, crianças, aprendam a lidar com pressão. Aprendam a lidar com pressão. Quando o papai disser não, não dê chilique. Não dê chilique. Aprenda a lidar com pressão.
diante dos nãos da vida, porque para viver um cristianismo sério, a gente vai ter que aprender a lidar com pressão. De gente se levantando como uma onda raivosa do mar contra você para tentar te engolir, só porque você escolheu falar a verdade, só porque você escolheu fazer o certo. Mas tem uma coisa, mas foi o pastor, mas é ruim, hein? É difícil, né? Ou vou ficar gemendo o tempo inteiro. Eu vou trabalhar gemendo, vou viver na minha vida gemendo, vou fazer meus negócios gemendo, eu vou distribuir meu lucro para o governo, mas é ruim, é difícil viver nisso. Não, não é difícil, porque quando no verso aqui, ele fala assim, eu, João, irmão, vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus Cristo. Vírgula, em Jesus Cristo, não sei como está na sua versão, mas esse em Jesus Cristo, ele pode ser aplicado companheiros na tribulação em Cristo, companheiros na perseverança no reino em Cristo e companheiros na perseverança em Cristo. O em Cristo muda tudo. O em Cristo muda tudo, meu irmão. Você passar uma tribulação estando em Cristo e passar uma tribulação fora de Cristo na sua vida, quando você não tem Cristo Jesus na sua vida, fica quase insuportável. Não dá para você viver os valores do reino de Deus sem Jesus, sem comunhão com Ele. Não dá para você tentar ser o certinho nessa vida sem a unção do Espírito Santo, sem o poder de Deus fluindo em você. Não dá para a gente tentar ser um exemplo de ética, um exemplo de moral, um exemplo de caráter, sem a pessoa de Jesus fluindo em nossas veias, no nosso caráter, na nossa alma, se manifestando em nós, o Espírito Santo se manifestando em nós. Mas, quando o Espírito Santo está em nós, e a gente passa por tribulação, porque está vivendo o Evangelho de Jesus, porque com Deus é assim, olha, no reino de Deus é assim, ó, com os discípulos de Jesus é assim, eu faço assim, porque assim, e vinha aquela onda de pressão sobre nós, aí a verdade é, nós temos perseguição, tribulação, pressão, mas estamos em Cristo. Então, quando estamos em Cristo, é um mistério, que eu disse no início do culto, é um mistério esse estar em Cristo. A palavra em significa dentro de, é uma redundância, dentro de, é entrar dentro de. É um exagero, mas é isso que significa, é o mistério do andar com Jesus, Jesus está dentro de você, e eu estou dentro de Jesus, a nossa vida se mistura, o caráter dele se mistura com o meu, o seu espírito me enche, a vida dele vai sendo vivida, e a gente tem que ir aprendendo a mortificar a nossa própria vida cada vez mais, até chegarmos ao ponto de Paulo em Gálatas, quando dizia, agora a vida que vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Agora já não vivo para mim, eu vivo morto, eu vivo crucificado, eu não vivo, quem vive em mim é Jesus Cristo, é o próprio poder que se manifesta em mim, é a força que se manifesta em mim, é a fé que se manifesta em mim, é a esperança que sai dos meus poros. Passar por tribulação, por pressão de um mundo em Cristo, o poder de Deus está em você, te fortalecendo, te animando, te capacitando de tudo que é necessário. Tudo que é necessário para você acabar fazendo pressão sobre a mentira. E não a mentira fazer pressão sobre a verdade. Porque o Espírito da verdade que habita em nós é maior do que o Espírito da mentira que está no mundo. O Espírito da perseverança, da fé e do amor que habita em nós, é maior do que o espírito do ódio e da incredulidade que está no mundo. O Espírito Santo que habita em nós é maior. Pode se levantar para fazer pressão, manda, porque eu estou em Cristo e Cristo está em mim, e o seu poder vai se manifestar, e haverá sabedoria suficiente para tudo que for necessário, força suficiente para tudo que for necessário, perseverança suficiente para tudo que for necessário, alternativas, o sobrenatural, amém, queridos? O sobrenatural, porque o Espírito Santo está em nós, o Espírito de Cristo flui em mim. Eu tenho alternativas do sobrenatural. Todas as portas se fecharam. Não importa. Deus abre porta.
Deus faz caminhos no deserto, rios no ermo. Não importa, eu atravesso o deserto. E a sandália vai crescendo, a roupa vai crescendo no corpo, a sandália vai crescendo no pé, vou tomando água da rocha pela caminhada, vai vir maná do céu. Não importa, eu convivo com o sobrenatural. Manda pressão, porque estamos em Cristo. E João está falando isso aí para a igreja toda, para a galera. Oi, nós somos tudo da comunhão, nós somos o povo santo, nós somos o povo do reino. E assim nós somos parceiros até nas tribulações. Está pressão aqui, está pressão aí, mas estamos em Cristo, Cristo está em nós. Não importa o imperador ter botado João na ilha de Patmos, até deu um retiro para ele. Pôs ele em retiro para ele ter as revelações e Apocalipse e escrever para nós. Dá tudo certo. Dá tudo certo. E ele falou, ele é parceiro no reino. E a segunda palavra que ele fala, parceiro no reino. Parceiro no reino. E o reino aqui é a ambiência do senhorio e do governo de Jesus em nossa vida. Porque Lucas, em capítulo 16, capítulo 17 do Evangelho de Lucas, Jesus usa uma expressão muito interessante que fala, o reino está em vosso coração. Por enquanto, nós somos o povo do reino que experimentamos o reino de Jesus no nosso coração. Experimentar o reino é experimentar o governo. Ele é quem manda, é a sua vontade, é o que Ele quer, é como Ele diz que são as coisas. O rei habita em mim. Eu não apenas pertenço a um reino, a um ambiente que existe um rei. Não, o rei habita em mim. É diferente. A ambiência do reino dos céus está dentro de mim. A ambiência do reino dos céus está na minha mente. A ambiência do reino dos céus permeia minha alma, permeia as diversas áreas da minha vida. O reino é o senhorio de Jesus Cristo. Nós somos parceiros porque temos o mesmo rei e a ambiência do reino já está em nós. Existe uma porção do céu já dentro de nós. Nós já convivemos com uma porção de glória antecipada. Uma porção de glória antecipada agora, no meio da luta, no meio da tribulação. Há uma porção da glória do porvir que já está depositada dentro de nós e a gente pode conviver. Não com a plenitude da presença, da glória, não com a plenitude da presença de Cristo, do governo de Cristo na segunda vinda, quando todas as nações se sujeitarão ao seu governo. Não, por enquanto, Ele exerce governo dentro da minha vida, Ele exerce governo no meu coração. É como as coisas são dentro de mim. Por isso, quando os jovens vão para a escola, lá na escola, onde prevalece às vezes o espírito da imoralidade, o espírito da mentira, o espírito da competição, mas nós temos o reino de Deus dentro de nós. Nós prezamos pela santidade, nós prezamos pela verdade, nós prezamos por aquilo que é correto e honra a Deus, por aquilo que tem moral, porque o rei mora dentro de mim. Ah, mas a galera na escola vai me perseguir. Vai mesmo. Vai mesmo. Vai ser chato, vai ser ruim, vão praticar rejeição contra mim. Não tem problema, porque você não está sozinho nisso. Há todo um povo que está passando pelas mesmas coisas. O rei habita em nós. Nós somos parceiros porque temos o mesmo rei. E o reino em Cristo, dentro de Cristo, e Cristo dentro. Amém? Ele é quem manda. É Ele quem manda, não é o que eu quero. É um senhorio. Eu convivo bem com o senhorio de Cristo, eu convivo bem com o governo dele, eu convivo bem com as suas ordens, eu convivo bem com a sua palavra, e eu obedeço. Porque no reino de Deus, é importante obedecer ao rei. Amém? Os súditos de um reino, é importante para os súditos de um reino obedecer ao rei? E quando não obedece? Vai dar ruim. Quando não obedece, dá ruim. Então, recorre ao rei, confessa, arrependimento. Arrependimento de pecados. Nós temos esse recurso. Ainda temos esse recurso. Porque temos o mesmo rei. A terceira coisa antes da gente cear, é que João está dizendo, nós somos parceiros na perseverança em Cristo.
Perseverança. Perseverança aqui é continuar firme, mesmo quando se levantam as maiores tempestades, mesmo quando se levantam as maiores forças contrárias, mesmo quando se levanta um maremoto contra você, mesmo quando se levantam forças até sobrenaturais contra a sua vida, é você se manter firme, sem se desviar do caminho. Pode vir contra força, provocação, provocações, provações, provocando a gente a cometer pecado. A gente se mantém firme. É essa a ideia da palavra perseverança aqui. A gente se mantém firme contra todas as tempestades que vêm contra nós para tentar nos desviar do caminho de Deus, desviar do caminho do Evangelho. A gente se mantém firme. Por que a gente pode se manter firme? Porque a gente se mantém firme em Cristo. Aí você vai para João, capítulo 16, verso 33, ele fala assim, estou falando essas coisas para que vocês tenham paz no seu coração, mas tende bom ânimo. No mundo passareis aflições, mas tende bom ânimo. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. E essa palavra de João 16, 33, amado, parece que é mais do que um conselho. No meu espírito eu li isso de um homem e eu acredito que isso seja verdade. Não é apenas um conselho de Jesus, é uma palavra criativa. Eu creio que essa palavra de Jesus é uma palavra criativa. Assim como quando Deus falou com Josué, ser forte e corajoso. Não temas, ser forte e corajoso, não temas. Como é que uma palavra simples pode mudar uma condição de um coração, a condição de um caráter, a condição de um interior, do nosso interior? Não pode, a não ser que seja uma palavra criativa. Haja poder, haja força, haja ânimo, ser forte, ser corajoso. Ser forte e corajoso é um imperativo, mas é um imperativo numa palavra criativa. Como é que ele me dá uma ordem? Eu tenho medo. E ele me dá uma ordem de ser corajoso quando eu não sou? Então parece que esquisito. Parece que eu vou tentar tirar de dentro de mim uma força que não existe. De mim mesmo não tem essa força. Mas quando eu penso nessa palavra como uma palavra criativa, então é a força de Jesus vem. Ser forte em Cristo, Ele me dá da sua força, corajoso, a sua coragem entra em mim, e eu não tenho medo de nada, e assim a gente segue. Há uma palavra criativa, perseverante. A mesma coisa de Jesus, no mundo ele falou, mas eu venci, ser forte, tenhas paz em mim, ser forte, e eu venci. A vitória está dentro de nós, o Espírito da vitória está dentro de nós convivemos com o poder da vitória dentro de nós. Amém? E João está dizendo assim, nós somos parceiro aí, gente, nós somos parceiro na tribulação, nós somos parceiro no reino, nós somos parceiro na perseverança. Estou perseverando aqui, vocês perseveram aí, porque todos nós estamos em Cristo, porque há um poder sobrenatural que flui em nós, para nos fazer forte diante de toda a luta. Amém, queridos? Essa é uma palavra que João está compartilhando com o povo que está sendo perseguido. Amados, muitas vezes, se você quiser, como eu, se quisermos andar com Jesus seriamente, consagradamente, não vai ser fácil. E Jesus nunca disse que seria mesmo. Mas se a gente decidir andar com Jesus por vai ou racha, integralmente, tudo mesmo, aí há um poder que vai nos fazer firmes nessa vida. Há um poder em Jesus. A gente nunca está sozinho. Isso é lindo. Amado, você nunca está sozinho com Jesus. Não importa o que aconteça, não importa o que os maremotos, não importa as tempestades, não importa os problemas, o tamanho dos problemas. Jesus está com a gente. Nós somos o povo da vitória. Nós somos o povo da vitória. O povo da luta. Mas tem que lutar. Nós somos o povo da luta e somos o povo da vitória. Amém? Assim.